Bem-vindos a mais um podcast Trilha de Sucesso. Hoje a gente está aqui com uma pessoa fantástica, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Marcela Viana, sou Head de RH na DDL Associados, também faço parte da ABRH Amazonas como conselheira fiscal e também a ABVQ, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e também sou coautora dos livros Repensando a Liderança do Século XXI e O Poder dos Sonhos. Comigo também está aqui as anfitriãs desse podcast, que é a Cristina Santana e a Maura Oliveira, que também vão dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham e querem trilhar um caminho de sucesso. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Esse podcast ele foi construído realmente para ajudar vocês a terem uma trilha de sucesso. Meu nome é Cristina Santana, sou terapeuta de transtorno emocional e eu cuido de pessoas que têm alguma dificuldade em controlar as suas emoções. E hoje eu vou apertar o nosso convidado para saber um pouquinho sobre as emoções dele. Mas sejam bem-vindos, eu desejo que a nós todos, tenhamos um podcast maravilhoso. Isso aí, sou Maura Oliveira, sou CEO da Go People, uma consultoria focada no desenvolvimento humano e organizacional, sou mentora de carreira, sou diretora de educação corporativa na BRH, tenho uma série de títulos que me trouxe até aqui, estou aqui sempre falando sobre a honra de estar com as minhas grandes parceiras, Marcela e Cristina, e hoje em especial temos um convidado muito de altíssimo nível que estará conosco e tem muita coisa aqui para a gente aprender. Vamos falar sobre um tema que é muito importante, não só sobre a gente se vender melhor, como profissional, como pessoa, mas a gente ser lembrado, como é que a gente tem sido lembrado pelas pessoas, né? E tudo tem que ser muito coerente com quem a gente é, com o que a gente faz, então com certeza vai ser um momento aqui de muito aprendizado, muita conexão, muita troca, e vamos lá. Excelente! Então, hoje o tema é muito quente, é um tema que está muito em alta, e o tema de hoje é como você quer construir uma marca pessoal de sucesso. E a gente trouxe nada mais, nada menos para falar sobre esse tema, o Luiz Henrique de Almeida, ele que eu vou pedir licença para ler aqui o mini bio dele, que é fantástico, tá? Ele é jornalista, apresentador, mestre de cerimônia, é CEO da Plow, agência de comunicação, é host, do podcast Papo de Futuro. Além de tudo isso, ele está cursando MBA em Liderança e Inovação de Gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul, com passagem pela Rede Amazônica, TV Band Amazonas, e mais recentemente como repórter e apresentador da TV A Crítica, e o currículo dele fala por si só. Muito prazer, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, a gente está muito honrada de ter você aqui, e eu vou logo direto ao ponto, tá bom? Fique à vontade. Então, eu já vou te fazer uma pergunta aqui, para a gente iniciar. Hoje a gente ouve falar muito sobre essa questão de posicionamento, de brand, enfim, uma série de coisas, Mas, afinal, o que é na prática tudo isso, A marca pessoal e por que ela é tão importante na vida profissional? Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite, Marcela, Cristina, Maureen. Eu acredito que é um momento de muitas reflexões, um momento importante também a gente olhar para a nossa própria história e até mesmo poder inspirar outras pessoas que vão estar nos assistindo e que querem trilhar algo de sucesso na vida. Bom, eu acredito que hoje o profissional do século XXI, ele precisa estar antenado, ele precisa estar em exposição, até porque se ele quer ser visto, se ele quer ser lembrado, ele precisa ser visto de alguma maneira. Então, seja através das redes sociais, através de um evento para você promover o networking. Hoje eu acredito que nós temos diversas oportunidades e estratégias para que a gente possa estar em evidência e ser lembrado para que uma futura parceria possa acontecer, o nosso produto possa ser vendido. Então, acredito que a gente precisa realmente estudar todas essas estratégias e colocar adiante. Perfeito. Eu acredito também que hoje em dia essa questão do posicionamento tem muito a ver também com as redes. Total. E tu acredita que então o profissional do futuro, se não estiver na rede se posicionando, ele vai ficar para trás? Com certeza, ele vai ficar para trás, ele vai ser engolido pelas pessoas que já estão se atualizando, que estão ali diariamente, postando nas redes sociais, um pouco do seu cotidiano, seja da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Cada um tem uma estratégia. E aí é necessário que você analise muito bem o objetivo que você quer traçar. Eu quero alcançar tantos seguidores até o fim do ano, isso vai ser bom para o meu negócio, para mim conseguir talvez uma palestra, porque hoje em dia tem empresas que elas avaliam também essa quantidade. Mas será se eu estou engajando bem o meu público? Será se eu tenho ali seguidores que não sejam apenas números, mas que são pessoas que simpatizam com a minha índole,
ali que gostam do meu trabalho. Então, hoje em dia, as redes sociais, elas são um cartão de visita. Hoje, por exemplo, quando a gente vai a um supermercado, a um evento ou até mesmo algum estabelecimento, a gente vai aonde primeiro? Nas redes sociais. Verificar, nossa, a gente vai ali ver as avaliações, ver como é que está o engajamento do público, e aí a gente tem uma confiança a mais. Então, no nosso caso, como profissional, a gente também tem que fazer isso. Seja no Instagram, no LinkedIn principalmente. Então, a gente tem que estar em todas as alternativas, em todos os meios que seja possível. E só finalizando essa questão da rede social, eu acho que o LinkedIn é uma coisa que as pessoas quase entendem que não devem postar. Sim, e sim. é uma coisa que não é verdade, né? Exato. Para quem busca um posicionamento profissional, a gente tem que estar dentro do LinkedIn também. Total. Eu, felizmente, já tenho a oportunidade de usar o LinkedIn, claro que não com a frequência que eu gostaria, até porque a gente tem muitos afazeres todos os dias, mas, se não me engano, há mais ou menos 7 anos atrás, eu fui apresentado ao LinkedIn, não sabia do que se tratava, só me falaram, olha, Luiz, testa, é uma rede social profissional, e aí você vai aprendendo com a prática. E eu tenho um case, uma história muito gratificante através do LinkedIn. Quando eu trabalhava na Band Amazonas de 2019 até 2023, se não me engano, entre 2020 e 2021, eu acompanhava muitos colegas da Band em outros estados aqui do Brasil. E eles sabiam também que era eu, trabalhava na Band Amazonas, e certo dia apareceu um convite para mim para gravar uns boletins voltados ao agronegócio para o jornal Terra Viva, e que é do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Isso surgiu através do LinkedIn. Poderia ter vindo de outra forma, só que por eu estar no LinkedIn, eles viram, nossa, o Amazonas tem alguém com habilidade, com competência para poder participar aqui do nosso giro de reportagens com os outros repórteres de outras praças também. Então esse convite surgiu por mim, através de lá, pela Daiane, né, que é jornalista e até então estava lá como na gerência ali do veículo, e ela fez esse convite. Então foi algo muito legal, foram vários meses ali. Eu já estava no grupo, só que por ser um grupo de comunicação muito grande, nem sempre você tem um contato com as pessoas. Então, pelo fato de eu estar ali fuçando e fazendo as conexões, a gente se tornou amigo, e depois de algum tempo eu tive a oportunidade de visitar São Paulo, fui até esse jornal, então conheci o pessoal presencialmente e foi um momento muito inesquecível. Então, eu acredito que o LinkedIn me deu essa oportunidade, assim como muitas outras também. Excelente. legal. O LinkedIn abre portas, né? Bastante. Abre portas para você. Uma coisa interessante que você falou sobre estratégias. Eu trabalho com emoções. Eu quero saber quais foram as estratégias que você usou para chegar onde você está. Porque você me disse que tem 24 anos e eu digo, gente do céu, eu preciso saber essas estratégias que eu tenho que passar para as pessoas. Nossa, é difícil, assim, a gente, às vezes, para as pessoas parece que a gente é um pouco imbatível, e na realidade não é. A gente vive os nossos dias maus, os nossos dias bons, que a gente precisa celebrar também, mas é muito difícil. Eu estava te contando há pouco nos bastidores um pouco sobre a minha trajetória, que para quem vê hoje, aí todos nós, na verdade, o pessoal só olha muito o hoje, às vezes a gente esquece de olhar um pouco os bastidores, o que foi feito antes para a gente construir o que nós vivemos hoje de fato. E há 10 anos eu vivia no fundo do poço, praticamente, com a minha mãe. A gente, enfim, ela tinha era dona de loja de roupas, enfim, a gente perdeu tudo por conta de algumas escolhas, dívidas, e aí a gente foi ver com R$300 por mês. E aí, a partir desse momento, bom, eu não sou de família rica, não tenho alguém ali para me auxiliar, não sou herdeiro, infelizmente, e aí era só eu e minha mãe. A gente tinha, claro, os nossos outros familiares, mas você não vai ficar carregando alguém ali na costa. E aí eu não tive muita opção, então assim, eu tinha que fazer dar certo. Então eu fui crescendo durante a minha adolescência, sendo meio que empreendedor e pensando de que forma eu poderia mudar a realidade da minha família. Então já vivi meio que a minha era youtuber, cheguei a fazer artes para internet, ganhava um dinheiro com isso, aprendi a fazer trufa para vender na escola. Vendia na igreja, depois eu ensinei minha mãe a fazer trufa, então eu sempre fui virado muito com relação a isso, porque se a gente for só olhar para a situação em si, a gente vai realmente se afogar em choro, em angústia. Meu Deus, só depende de mim, e agora? O que eu vou fazer? Então é algo muito difícil, né? Quantas vezes eu chorava porque a gente não tinha um recurso financeiro para pagar um curso ali para mim por completo. Não tinha R$20 para comer um lanche, para ir ao cinema, 50, algo nesse sentido. Até para comprar roupa era algo muito difícil, de fato. Então eu tive que aprender mesmo a lidar com as emoções ali na prática, né? Depois de muito choro, de muitos conselhos da minha mãe também. Meu filho, uma hora isso vai passar, né? Creia em Deus que a gente vai passar por isso. E graças a Deus, 10 anos depois, hoje eu vivo numa melhor fase.
É claro que ainda tem muitos outros objetivos que a gente deseja alcançar, mas eu acredito que tudo isso, esse processo que a gente viveu, eu vivi junto com a minha mãe, foi importante para ser a pessoa que eu sou hoje. Você construiu uma base, né? Exatamente. Você tem uma base que você estava contando lá atrás, essa base emocional. Tem uma pessoa por trás, que é a sua mãe, Sim. que vai te guiar, né, nessas Exato. emoções. Porque você vai viver Claro. os altos e baixos, você vai chorar, você vai rir. Hoje te Somos vem seres. assim, né, maravilhoso. Ninguém sabe o corre. Mas o que está por verdade. trás dele, né? O que está por trás dessa emoção. Então, parabéns Obrigado. por você e parabéns para sua mãe também. Obrigado. Parabéns para sua mãe. Passa uma mensagem para ela, eu acho que é interessante. Pois é, a minha mãe, Dona Glau, tá aqui nos bastidores, pra quem Dona Glau. sempre tá nas minhas redes sociais, @Luiz Almeida, sempre tá de olho lá, a gente sempre passeia bastante. Hoje em dia a gente valoriza muito os nossos momentos juntos, as nossas conquistas, porque só a gente sabe o que a gente já viveu no passado. Então, é uma forma da gente incentivar outras pessoas também, a ter essa relação mais próxima com os pais. Muita gente manda assim mensagem: poxa, Luiz, eu gosto muito da relação que você tem com a sua mãe, eu não tenho essa relação com os meus pais assim. E graças a Deus a gente tem servido também de exemplo para outras pessoas, e espero que continue assim. A gente tem muita coisa para conquistar, muitas viagens que a gente quer fazer ainda, e eu creio que trabalhando nesse nível que eu estou, enfim, focado, isso será possível. Excelente, certeza. excelente. Porque construir a tua marca, né? Construir a tua marca vem de uma base emocional, né? E assim, é ter ciência de que eu tive momentos tristes, mas assim, eu não sou só isso. Eu tenho os meus momentos tristes, meus momentos alegres, e isso constrói a minha resiliência, a minha marca. Porque às vezes a gente vai precisar desses trancos e barrancos para que a gente se fortaleça, para que a Perfeito. gente... porque lá na frente você vai encarar novos desafios, e às vezes desafios até grandes, que você diz: opa, eu balanço, mas eu não caio, né? E eu continuo. Já passei por isso, né? E isso traz essa resiliência emocional, para que você controle as tuas emoções que vão aparecer, mas saiba que lá na frente vai ter os frutos a serem colhidos. Exato, né? assim eu torço, e de fato é a prática no dia a dia, é você entender o momento que você vive, e esse fortalecimento que realmente vai nos trazer ali a solidez para um possível desafio no futuro. E hoje é mais fácil entender. Claro que durante a adolescência... A jornada é difícil. Imagine só, 10 anos atrás, andando de ônibus, lotado, né, tendo que sair de casa com comida preparada para o dia inteiro. É algo muito tenso, mas que hoje eu agradeço, porque eu sei o valor do meu trabalho, eu sei o valor do quanto eu batalhei para estar aqui hoje. Excelente, excelente. Vou parar de perguntar. Né? Fica à vontade. A gente está aqui para conversar. Ele fala a gente o tempo todo, né? Tudo fala dele, porque super inspiradas, né? E Luiz falando em estratégia, pegando o gancho da Cristina, é uma história realmente muito linda, né? E eu até vi uma frase muito legal que diz aqui que hoje a gente vê muita cópia, né? Mas uma coisa que a gente não consegue copiar é a história, né, de ninguém, né? Então você tem uma história realmente muito inspiradora. Eu me conecto muito com Obrigado. as histórias que você compartilha. Eu acredito que todo mundo que te acompanha. E essas estratégias que a gente está falando aqui, né, para construir uma marca pessoal de sucesso, tem 3 pilares que eles são muito importantes para a gente construir a marca pessoal: reputação, aparência e autoconfiança. E a gente vê que você trabalha muito bem esses 3 pilares, né? Você Que tem bom. uma reputação, né, a ponto de estar, né, com certeza sendo convidado para muitas parcerias, inclusive para estar aqui conosco no nosso podcast, né? Essa reputação muito, muito boa, né, de muita simpatia, muita dedicação, seriedade, autoridade. Isso é muito legal. E a aparência também, né? A gente vê você sempre bem alinhado, né? Bem profissional. Isso é muito bacana também. E a autoconfiança. A gente vê você com um nível de autoconfiança elevadíssimo, né? Pessoalmente, nas redes e tudo. Graças Isso a Deus. também é muito admirável. E a gente vê que hoje é uma vulnerabilidade da maioria dos profissionais, essa baixa autoconfiança. Então, conta pra gente, compartilha aí, né, pro pessoal que está acompanhando também, como é que você tem feito para você desenvolver essa autoconfiança. Eu acredito que a gente está sempre em evolução, né, e tudo, mas a gente já te vê como uma pessoa de muita autoridade para compartilhar isso com a gente. Então, como é que você tem feito para você desenvolver a autoconfiança, né, pro pessoal aí que quer mais segurança, que quer mais trabalhar a sua autenticidade nas redes, principalmente? Perfeito. Muito obrigado, viu, pelos comentários, fico muito feliz. Eu acredito que
Todo mundo que tem um desejo na vida de alcançar algum objetivo, seja de ser empreendedor, de ser um grande profissional, independente da área onde a pessoa atua, ela precisa realmente entender o momento dela e verificar ali, nossa, onde que eu sou bom, o que eu consigo fazer de melhor, e analisar a sua vida, né? Você está conseguindo ter uma saúde de qualidade, que é o mínimo hoje em dia, né? Você ter ali uma alimentação mais ou menos ok, fazer um exercício físico, eu procuro muito fazer isso hoje em dia, porque eu sei o quanto é importante você estar ali com uma disposição para o dia a dia. A gente sabe que a nossa rotina ela é muito cheia de afazeres, então se a gente está cansado o tempo todo, a gente não vai render. Então acredito que um dos pontos seria você analisar como é que está a sua rotina hoje em dia. Ela está te prejudicando, ela está te matando. Eu sei que os desafios eles estão aí todos os dias. E o que vem é que nem um ditado, o que vem fácil vai fácil, né? Então a gente sabe muito bem do valor que a gente tem desses desafios no dia a dia mesmo. Então eu acredito que a pessoa ela precisa ter ciência disso e verificar o que ela pode melhorar para que ela consiga alcançar os resultados dela. Primeiro ponto, essa questão da saúde. Em relação a outras estratégias de posicionamento, as redes sociais a gente já falou aqui e eu não canso de dizer, é algo muito importante você estar posicionado hoje em dia, seja através de uma história, de uma publicação, mas algo que eu valorizo muito também é networking através de eventos. Um exemplo disso é a nossa conexão através da BRH, né, com todas vocês, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, através da Silvana Aquino, pude conhecê-las, e daí já consegui outras portas. Então, acredito que você, para estar em evidência, você também precisa encontrar eventos que talvez sejam interessantes para o seu segmento, para você, opa, aquele fulano ali, ele talvez possa me ajudar em algum momento. A vestimenta, como você falou também, a gente não quer estar conhecido por aí como uma pessoa que maltrapilha, enfim, não anda ali relaxada, de uma boa, relaxada. Inclusive, né, a forma como a gente se veste, como a gente se cuida, isso indica o nível de respeito que a gente tem pelas pessoas ao nosso redor, pelo ambiente. Certeza. Com certeza. Por isso que eu vim aqui, fiz questão de vir com o terno. Assim como vocês, eu falei, bom, vou lá com as meninas, tem que ir à altura. Então, são muitas questões que a gente realmente tem que estar sempre analisando para que justamente o nosso objetivo consiga ser alcançado lá na frente. Claro que os desafios eles vão existir, como eu já disse. Mas eu acredito que se você tem esse desejo de se tornar grande, de se tornar lembrado, os desafios que vierem você vai passar por eles. Não significa que vai ser fácil, mas você vai ter ali a base, o fortalecimento necessário para que você consiga vencê-los. Já adiantei um pouco aqui da minha trajetória para vocês, então eu acredito que as pessoas que têm hoje uma baixa autoestima, talvez sejam por elas não terem essa convivência com outras pessoas que também possam auxiliá-las. Então vocês são um exemplo disso, Maureen, Marcela, Cristina, que estão aqui cada uma se auxiliando também aqui no podcast Trilha de Sucesso. Então, você se aproximar de pessoas também que vão te ajudar a chegar no teu objetivo é importante, porque você não vai querer estar com conexões, com amizades com quem nunca construiu nada. Então, você ouvir conselho de pessoas que nunca construíram nada, esquece, não adianta, vai ser conselho destrutivo. Você precisa se aliar a pessoas que, nossa, essa pessoa talvez tenha algo para me ensinar, vou me aproximar dela, vou me tornar amigo dela, e aí a parceria, ela com certeza vai acontecer. Então é algo que a gente poderia estar aqui ficar conversando por horas, mas eu diria que são esses pontos assim que eu gostaria de reforçar agora. O ambiente faz a diferença, né? Com certeza. Se você quer estar num ambiente, se posicione naquele ambiente, se coloque próximo de pessoas que você se inspira, se coloque próximo de pessoas que te estimulam a crescer. Eu tô com essas poderosas, eu me inspiro nela o tempo todo. Não, mas o ambiente realmente faz a diferença, o network, como vocês falaram. Mas e esse ambiente pode moldar. Eles podem te moldar tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, se tu quer ser melhor, se coloque num lugar melhor. E assim, nem que você tenha uma blusa apenas, nem que você tenha uma calça, mas se vista da melhor forma, para que você seja visto de outra maneira, para que você seja intencional. Isso você precisa ser intencional. Legal. E você falando tudo isso aqui, passa um vídeo na minha cabeça.
Eu estou muito impactada aqui com a tua história de vida, até pelo pouco tempo que você tem aí, 24 anos, né? Geração aí, que a gente fala que está muito recente, muito latente, né? Mas, assim, quem olha não sabe o corre já que você passou com a sua mãe, né? Tudo que você já trouxe. E eu acho interessante como tu celebra as coisas. Eu acho que é um dos pontos que, às vezes, a gente não quer fazer, se posicionar é celebrando as nossas conquistas, né? E aí você falou que andou muito de ônibus, né? Eu até compartilho contigo, eu sei muito bem o que é isso. Né? Pegar aquele ônibus assim, lotado, né? Aquela correria doida para estar em casa. Imagina. E quando você celebrou aí a conquista do seu veículo, achei interessante, maravilhoso. Muitas pessoas olham assim, quer se aparecer, né? Mas não sabe o corre que a pessoa passou para estar ali naquele momento e celebrar aquela conquista. E aí, voltando nisso, eu quero te perguntar, qual seria a relação da marca pessoal com o propósito de vida? Porque eu acho que, além de tudo, a gente não pode ser um saco vazio. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter propósito. Sim. Né? Então, assim, qual seria a relação de uma marca pessoal de sucesso com o propósito de vida? Perfeito. Eu acredito que, vendo a minha trajetória, o que eu já construí, hoje eu consigo identificar o que eu quero lá na frente, daqui a 10 anos. Então, tendo essa trajetória como jornalista, já trabalhando há 6 anos no mercado, trabalhando com eventos, tendo uma experiência, graças a Deus, razoável e satisfatória nos veículos de comunicação aqui da cidade, eu identifiquei que o meu propósito hoje também é contribuir com o desenvolvimento de outros empreendedores, independente da área do segmento, através da comunicação, do jornalismo. Então hoje eu vejo que muitos empreendedores, eles não têm a visibilidade que eles merecem, que eles gostariam de ter. Pessoas que têm histórias assim como nós, inspiradoras, que o grande público poderia conhecer, se inspirar também, para tomar ali como posse e realmente conseguir chegar a um objetivo. É você, então, a partir desse momento, você conseguir verificar, de fato, né, verificar o que você já fez e o que você pode realmente alavancar. Aproveitar o que você então, hoje o meu trabalho ele é muito focado em auxiliar empreendedores a realmente verificar o que eles têm de melhor e o que a mídia pode achar de interessante. Então, Aí você acaba conectando, né, os dois polos, exatamente, né? O empreendedor com o mercado. Exatamente. Então, hoje eu me coloco no centro. Eu sou o elo entre o empreendedor e os veículos de comunicação. Em 2020, estava até começando para... Depois a gente vai conversar. Estava até falando para você há pouco que em 2020, quando eu estava como estagiário lá na Band, eu descobri um projeto Funcional Kids do Tio Tafa, uma espécie de academia infantil. Eu apelidei assim. E eu achei muito incrível o trabalho do professor de Educação Física, o Tafarel Melo, como ele trabalhava com as crianças, bebezinhos, crianças um pouco maior de idade, assim, as habilidades motoras e como ele realmente incentivava a saúde nessas crianças. E eu sabia que para o meu jornal, na época que eu estava produzindo, seria importante, mas eu queria que outros veículos de comunicação também conhecessem aquela história. E foi aí que eu descobri a assessoria de imprensa. E o Tafarel foi o meu primeiro case, o meu portfólio, assim, e eu sou muito grato a ele, porque o cara hoje está estourado em Manaus. Então, a partir dali, eu comecei a identificar histórias que realmente poderiam ser interessantes. Então, verificar de que forma que eu conseguiria utilizar essa estratégia para alcançar mídia para aquela pessoa, para que ela pudesse gerar autoridade, visibilidade, credibilidade no segmento de atuação dela. Então, hoje eu vejo que o meu propósito, ele é muito disso, é identificar, nossa, a Cristina, ela tem um projeto interessante de desenvolvimento de pessoas, será que a gente não consegue levar ela para um jornal, algo nesse sentido, de vocês também, da mesma forma, e eu sei que é um mercado muito grande e faltam profissionais dedicados e que consigam ter essa visão empreendedora. Então, hoje o meu papel é esse, dentro da comunicação, é contribuir com o crescimento desses empreendedores que podem ter uma visibilidade maior e que muitas vezes não têm por falta de conhecimento ou por falta de um profissional dedicado ali para ajudá-lo a conseguir essa autoridade. Legal. Isso você acaba conectando esses ambientes, né? Porque às vezes a pessoa é uma moeda de ouro, mas ela não tá. Ela tá lá no fundo do rio. Você traz ela para cima e mostra pro público, né? Muito legal, assim, meu pai, ele trabalha há 18 anos no ramo de manutenção de ar-condicionado para veículos. E ele não é atuante nas redes, e meu irmão trabalha com ele desde 14 anos, já o meu irmão é.
Então eles abriram uma segunda loja, uma filial, e meu irmão é o garoto da manutenção automotiva, sim. né, de ar-condicionado. E o meu irmão, mesmo com o meu pai com essa reputação e tantos clientes, ele continua com os clientes, mas o meu irmão também tem crescido sem precisar dos clientes do meu pai e tudo pelas redes, né? E ele falou, Mauro, agora eu vou fazer uma live, eu vou começar a fazer uma live de eu arrumando aqui o carro, e ele todo empolgado. Ai, que legal. Né? E com certeza é muito importante a gente ser bom e parecer ser bom, a gente precisa comunicar isso, Com né? certeza, com certeza. Voltando ainda à pergunta aqui da Marcela, ela falou como que você alia a marca pessoal com um propósito. Então, eu acredito que hoje, o fato de estar com vocês, os eventos que eu vou, você precisa realmente ser muito intencional, fazer um bom networking, que aí você consegue vender o teu produto. Meu produto hoje é trabalhar com assessoria de imprensa, ajudar esses empreendedores. Então, tendo a base, a história que eu tenho, aliado ao propósito hoje em dia, por que não dar certo? Então, estou trabalhando para isso mesmo. E você vende todo dia, né? A gente acaba vendendo todo dia. Todos os dias. Todos Onde a os gente dias. vai, com quem a gente conversa. É algo que eu celebro muito também, é o fato de estar nos eventos. Eu sempre procuro não esquecer o nome das pessoas. Olha, isso é uma Legal. dificuldade. É uma dificuldade. É muito... Vocês já devem ter assistido O Diabo Veste Prada. Sim. Lembra daquela cena da Miranda ali, que ela não sabia as pessoas que chegavam, né? Chegar e me lembrava. E aí a moça ficava falando por ela no ouvido. Então, eu digo que eu sou muito disso também para algumas pessoas, né? Para alguns dos meus clientes em alguns eventos. Olha, fulano de tal e tal. Claro que às vezes falha a memória, mas o fato de você estar com esse networking, essa rede muito grande, ela também vai te abrir essas portas. Eu lembro que ano passado eu estava numa festa de confraternização com a imprensa e eu, até então não tinha tido a proximidade com um jornalista que assim, eu admirava, mas também falei, poxa, eu acho que ele é meu concorrente, não vou me aproximar. E aí acabou que ele estava conversando com alguém que era próximo a mim, eu fui lá, falei, oi, tudo bem, fulano? E falei o nome e o sobrenome dele. Porque eu já o acompanhava nas redes sociais com frequência. Aí depois ali de alguns minutos ele foi lá comigo e falou, poxa, cara, que legal, você falou meu nome e sobrenome ainda. E ele ficou muito impactado. E aí depois a gente conversou sobre outras parcerias, então foi algo muito interessante. É porque essa é uma das técnicas de fazer amigos, né? Você falar o nome da pessoa, porque traz a empatia, isso é fantástico. Exato. Mas aproveitando que a gente está falando sobre isso, você está falando histórias excelentes, mas você teve desafios. Você recebeu muitas críticas? Como é que você lidou com essas críticas? Porque o emocional ele balança quando a gente recebe críticas, principalmente de pessoas que são importantes para a gente. Como você lidou com isso? Ou você recebeu ou não recebeu? A gente sempre recebe. É algo que eu particularmente, eu não presto muita atenção. Eu sei que tem muita gente que liga, fulano de tal deve estar falando de mim, enfim, alguém deve estar com inveja de mim. Graças a Deus, eu falo com toda a sinceridade que não é algo que eu penso, assim, não penso as pessoas que falam mal e tal. Deve ter, óbvio, né? Em todo lugar tem. Mas, graças a Deus, eu tenho uma grande rede de pessoas que sempre estão ali conquistando comigo, celebrando comigo também. Sejam amigos do trabalho, amigos da faculdade, familiares também, que assim como uma conquista quando eu publico, também vibram comigo e eu agradeço muito. Mas eu me recordo que na época da escola, eu tinha pessoas ali, colegas que eram muito próximos a mim, e na minha era youtuber, querendo ser jornalista, e criar algo nesse sentido, algumas pessoas falavam, nossa, Luiz, para com isso, não sei o que, isso não vai dar certo. E eu gostava das pessoas, de ter aquela amizade, só que eu escolhi, por mais que aquilo me doesse naquele momento, eu escolhi tapar os meus ouvidos e continuar com a amizade, mas ignorar. Falar, no momento oportuno a pessoa vai ver que ela estava errada. E hoje a pessoa viu que ela estava errada na época. E hoje são pessoas que, poxa, Luiz, que legal que você conquistou isso, que você chegou lá. Não sei se elas se lembram de fato do que elas diziam pra mim. Isso na época da escola, primeiro, segundo ano do ensino médio, que eu já tinha essa minha vida meio que youtuber. E, enfim, é algo que eu não levo pro coração, mas eu tenho de exemplo. Eu escolhi não ouvir essas pessoas. Mas olha só, tu falou uma coisa que é muito importante, que você falou eu tapo os meus ouvidos, né? E eu escolho. Quando a gente escolhe tomar uma direção, a gente se protege, a gente se blinda. Eu não vou terminar aquela relação com aquela pessoa. Eu vou continuar com ela, mas eu vou escolher o que eu vou absorver dela. Sim. E essa escolha é fantástica, principalmente quando você reforça isso celebrando as conquistas. Porque, tá vendo?
eu decidi isso e agora eu conquistei, agora eu vou celebrar. E isso é uma dica para vocês que estão querendo trilhar o sucesso de vocês. Escolham o que vocês querem ouvir, porque aquilo que você alimenta é o que você é. Se você deseja ser um sucesso, você precisa alimentar as boas histórias de sucesso para que você seja a pessoa que você almeja ser. Porque você tem que ser hoje o que você quer ser amanhã. Então, celebre suas conquistas, blinde os seus ouvidos, blinde as suas emoções para que você seja essa pessoa de sucesso. Obrigado, exatamente. Ou seja, não vale a pena você se desgastar com quem não vai querer sonhar contigo. Eu acredito que as críticas, às vezes, a gente tem, mas ela é boa. Sim. Porque, de alguma forma, nos desafia Com a querer certeza. melhorar, a querer crescer, a querer mudar. Hoje eu tô aqui falando, mas há tempos atrás isso aqui pra mim nem imaginava. Isso pra mim Fica de longe. era um terror. Eu olhava isso aqui e eu tinha pavor. Medo do quê? Do julgamento dos outros, né? Então a gente tem muito medo disso. Sim. Outra coisa, voltando rapidinho sobre a questão do nome que você falou, achei muito interessante porque o meu CEO de onde eu trabalho, o Dr. Átila Denis, se alguém errar o nome dele, ele não vai pro evento, ele não participa da reunião. Doutor, lembrei do senhor, hein? Mas é muito Não interessante. errei o nome dele. Sabe o que ele diz? Não, meu nome é minha marca. É Então, verdade. como isso é importante? Você trouxe isso e isso para as pessoas que querem trilhar um caminho de sucesso, por favor. Nome é algo muito importante. E realmente eu digo porque eu vivencio isso. Quando ele falou isso, eu não tinha me tocado que realmente o nosso nome é a nossa marca, né? Então, como é importante, olha, tanto que você se conectou com uma pessoa, porque você lembrou o nome e sobrenome. Parece uma coisa boba, mas para ele foi fantástico. Foi. Você lembrou do nome dele. É a marca dele, né? E pra mim já era assim, interessante. já era tão comum, e ele falou, nossa, eu gostei e tal, e não sei o quê. E aí depois outros colegas foram lá comigo também, e ele, nossa, que legal, você conhece o plano de tal, e porque eu já construí essa base. Então, uma dica importante também, eu lembro que ainda na época do ensino médio, do ensino fundamental, eu coloquei no Facebook, adicionei vários jornalistas da época, Jornal A Crítica, Rede Amazônica, todo mundo que tinha lá, eu ia seguindo, ia conectando, adicionando. Então, são pessoas que eu também já acompanhava de algum tempo, e isso me facilitou para que hoje no mercado já conhecesse pessoas que não são apenas da minha geração, mas também de geração de 10, 20 anos atrás. Então hoje é muito engraçado também em alguns eventos que eu vejo ali alguns colegas da minha faixa etária, mas eu também tenho uma relação muito grande com outras pessoas que já estão aí há bem mais tempo do que eu. Então você vê a nossa diferença de idade, mas que de idade não, assim, não influencia muita coisa, porque a gente tem uma boa relação. Então é você não se limitar pela idade também. Com certeza. Isso. Quando a gente fala em marca, a gente lembrando de empresas, né? Apple, Nike, Bemol, assim, a gente sempre lembra, associa várias qualidades e, né, e em Até geral. as cores, né, amiga? A gente lembra, né? Exatamente. Então, lembra da Nike, aí vem a qualidade, status, esporte, né? Vem muitas coisas. E quando as pessoas lembram do nosso nome, né? O que elas lembram? E é muito importante a gente saber ter essa estratégia para a gente comunicar o que a gente quer que as pessoas lembrem a nosso respeito. Né? Porque se a gente é um exemplo, né? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa de autoridade, uma pessoa que tem expertise na área de desenvolvimento. Então, eu preciso comunicar. Exatamente. Eu preciso comunicar de alguma forma. Né? Então, não basta só a gente ser bom, como a gente estava falando. A gente precisa comunicar isso, a gente precisa parecer ser bom. E hoje a gente vê no mercado que tem muitos profissionais que eles já estão atuando há muito tempo, eles têm uma expertise de altíssimo nível, mas eles estão perdendo o mercado para a geração que está chegando aí, que se vende muito melhor. Né? Então, a gente sabe também que não é só sobre se vender bem, a gente tem que ser bom. Né? Claro. Então, é juntar a sua expertise, a sua competência com um posicionamento estratégico. A gente vê que você faz isso também muito bem. Então, conta pra gente como é que você tem feito, qual a estratégia você tem utilizado para você transmitir, comunicar de uma forma tão, né, coerente ali, tão assertiva. Esse teu posicionamento estratégico juntando com a competência que você tem na sua área. Perfeito. Eu acredito que antes de falar de mim, a gente falar do público em geral, eu vejo muitos colegas jornalistas que têm histórias fantásticas, já passaram por diversos veículos e que hoje não construíram algo porque talvez seja por uma baixa autoestima, a pessoa não acredita que ela é capaz, é aquela síndrome do impostor, eu não sou capaz de fazer isso, de conquistar isso, e a pessoa ela vive ali naquele ciclo vicioso, né? E ainda tem muita gente, muito profissional, que enxerga as redes como algo supérfluo, que é muito mais só espectador, né? Exato. Você tem que se aliar ao que está dando certo hoje em dia. Se você, como a gente falou anteriormente, se você não tiver atualizado, você vai ser engolido pelo mercado. Então é você entender
o que você faz de fato de melhor que você pode contribuir e ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou continuar sendo CLT a vida toda? Ou será que eu vou ser CLT até um certo período, trabalhar como PJ, prestando serviço para alguma empresa até eu conseguir a minha estabilidade? Você tem que avaliar tudo isso. Claro que envolve as incertezas, a baixa autoestima, é uma série de fatores. No meu caso, graças a Deus, eu tenho procurado sempre estar conectado a essas pessoas que realmente vão me agregar e ser muito intencional. Eu me recordo de muitas vezes em que eu fui para eventos, ou até mesmo para trabalhar como voluntário, algo nesse sentido. E muitas vezes a minha mãe falava bem assim: ai, tu não vai ganhar nada, não sei o quê. Eu falei: mãe, não é isso. Toda mãe fala isso. E ela sabe muito bem. Nossa, mas tu não vai ganhar nada. Eu falei: mãe, calma. A longo prazo pode ser que isso aconteça, só que eu preciso estar lá, preciso que as pessoas me vejam. Então, você tem que avaliar, claro, se vale a pena, se você tem tempo, se você tem disponibilidade. Porque hoje em dia eu posso escolher, isso aqui não faz sentido para mim, esse evento não vale a pena. Mas se eu acredito, nossa, ali tem um CEO que pode fazer um boom no meu negócio, vou ali, vou estar ali, realmente vou fazer isso. Então, para que você realmente consiga alcançar o seu sucesso, é você identificar o que você faz de melhor e ir atrás dele. E, claro, buscar esse posicionamento, seja através de eventos, seja através das redes sociais. As pessoas, elas precisam te conhecer. Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Você quer ter um carro? Você quer ter uma casa própria? Você precisa conquistar isso através do suor do seu trabalho. E entender que nada vem fácil. Então, se você quer conquistar esses objetivos, você precisa também pensar no longo prazo. E, claro, se profissionalizar, se capacitar. Ano passado, por exemplo, eu fui a um evento, o Rio Innovation Week, lá no Rio de Janeiro, e eu nunca tinha ido. Foi por convite de um amigo meu, Davi Albuquerque, que já tinha ido em outros anos, e eu falei: cara, eu preciso ir a esse evento lá no Rio de Janeiro. É um investimento que você faz, você precisa fazer investimento também. E naquele caso, eu estava num período de férias, aproveitei parte das férias e fui também para o evento. E foi grandioso. Lá eu tive contato com vários grandes CEOs de eventos, de empresas grandes aqui do Brasil, e você ter ali o contato próximo a essa pessoa, você mostrar também nas suas redes: nossa, olha só com quem eu tô. Pra vocês terem uma ideia, eu subi no palco, vocês sabem quem é a Camila Farani do Shark Tank? Sim. Pois é. Eu estive no palco com a Camila e com o Caíto Maia da Chili Beans. Uau! E eu tava bem na frente, eu e minha mãe lá na frente, e aí eles terminaram a palestra e tudo mais, naquele momento de você vender o seu pitch. E eu reconheço que eu não estava com um pitch 100% ok, de uma outra ideia que eu tava. Eu falei: tô aqui na frente, vou atirar aqui. E aí eles perguntaram: quem tem alguma ideia, algo não sei o quê. E aí eu tava bem na frente, eu tava com um blazer. Então eu já fui ali pensando, né, que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. Minha mãe tomou um susto no momento que eu levantei da cadeira. Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o que esse menino vai fazer? E assim, a plenária é lotada de pessoas, assim, milhares de pessoas ali. E foi muito bom, claro, né? Ganhei o livro, tirei foto ali com eles, eu pedi para ela gravar o vídeo também. Então, as pessoas que vêm dos bastidores, aqui de Manaus exatamente, falam: nossa, olha só, o Luiz tá com aquele fulano que é tão importante naquele mercado. E isso só foi possível porque eu estava no evento. Eu investi para estar naquele evento porque eu queria conhecimento e queria fazer essas conexões. Um outro caso também que aconteceu lá durante o Rio Innovation Week foi que eu fui assistir uma mesa redonda. E eu também olhei pro rapaz lá e falei: nossa, será que ele é meu concorrente? Não é? De uma outra ideia que eu tô. E a mãe falou: vai lá, fala com ele e tá. Eu falei: não custa nada. E aí hoje a gente já é parceiro de negócios, de assessoria de imprensa. O cara tá lá em São Paulo e eu tô aqui em Manaus, e a gente troca figurinhas, eu, ele e outros parceiros também. Então vejam só o poder que um evento ele pode trazer para você, para o seu negócio também. Então você tem que ser intencional em tudo. Então eu fui com o objetivo de ir lá pro Rio Innovation Week atrás de conhecimento, obtive conhecimento, de fazer networking, consegui fazer networking. Então os meus objetivos, eles foram concluídos nesse quesito. E agora é usar: nossa, eu estava no Rio Innovation Week, e o que você me contratando vai conseguir ganhar também. Então, você, além de ter que ser bom, você precisa parecer ser bom, porque as pessoas, elas vão querer te contratar, vão querer estar próximas a você, por pessoas que você está próxima, por onde você anda. Então, poxa, se o Luiz foi lá no Rio Innovation Week, não, eu preciso desse cara na minha empresa, eu preciso que ele faça a diferença aqui também. Então, são muitas estratégias. Legal. Tem um ditado, né, que diz assim: diga com quem andas que eu direi quem és, é real, né? Sim. Porque quando a gente olha, Tu falando Pressa isso aí, bem, eu sim. lembro, o que vem na minha cabeça é atitude, né? Eu acho que atitude, e também a gente não perder as oportunidades. Não perder. Porque em muitos momentos, às vezes, a gente fica ali naquele momento
entre. Quem quer fazer uma pergunta? Ai, meu Quem Deus. tem alguma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa e as pessoas se calam por medo. E ali, às vezes, é uma oportunidade que você está perdendo, né? De Exato. como você se mostrou expor, aí. né? Imagina ali quantos mil seguidores você conseguiu nesse momento. Então, a questão de se posicionar, de ter atitude, eu acho que é interessante, né? E não perder as oportunidades. Sim. Colocar a vergonha na gaveta e vai. Porque É. né, não é Esperar o fácil não, perfeito, né? Porque a gente espera muitas vezes, eu exatamente. não tô pronto, não tô pronta. Isso. Então esse perfeito, esse Agora eu não momento vou mais nunca vai perder, chegar. não, tem Toda que- vez que fizerem pergunta, eu vou perguntar agora no congresso. E outra dica Aprendemos importante a é lição. sempre já estar com um pitch meio que pronto, né? Porque você Isso. fala nas suas redes sociais, o que você faz, Muito a dor bom. que você resolve. No meu caso lá do Rio Innovation Week, eu como falei pra vocês, eu reconheço que eu não tava ali com um pitch tão preparado, então não foi um boom como eu imaginei. Falei, poxa, poderia ter saído aqui com um investimento de 50, 100 mil reais, mas tudo bem, pelo menos foi uma tentativa. Mas você aproveitar as oportunidades e, claro, deixar ali, ó, o arroba, não sei o que, nananã, que é o povo vai atrás de você. Se eles acharem interessante, eles vão atrás de você. E outra coisa interessante que você trouxe, essa questão de investimento, né? Muitos profissionais, às vezes, eles não fazem esse investimento. Ele tem que ter ali um budget do ano para Com isso. certeza. Porque se Isso é você não inegável. tiver isso, você também vai ficar para trás. Não, total. Né? Então, tá nos eventos, tem que gravar alguma coisa, né? Tem que é. falar algo ali daquele evento, tem que investir, Perfeito. tem que aproveitar tudo que você tá ali em outro lugar. Às vezes você tá em outro estado, e você sabe que aqui pra gente, que é nortista, não é fácil, né? A gente sair É um daqui e investimento se muito mostrar alto. para o mundo é muito alto, é tudo muito difícil, porque que às vezes quem está lá em Curitiba vai para o Rio é R$200, aqui é mais 3 mil, né? Então a gente tem que ter esse budget e lembrar que a gente precisa sim Perfeito. investir. Ou seja, não romantizar aqui, nossa, você Exato. precisa investir, tipo, porque hoje o Luiz consegue. Gente, eu também tenho os meus desafios, né? Tô com uma Nossa, viagem agora para precisa, maio né? também, para São Paulo, que é para um evento de varejo, primeira vez que eu vou para esse evento, que é o APA Show, e também tô com muitas expectativas. É um investimento que não necessariamente estava ali previsto, mas que eu vi uma oportunidade e que eu falei, não, cara, eu vou lá e vou fazer dar certo. Com certeza. Interessante. E tem Mas vários, vai. desculpa, tem várias possibilidades também de acessos gratuitos, né? Inclusive aqui na nossa Sim, região, sim. né? Na nossa cidade. As redes, pra gente usar o Instagram, a gente postar no LinkedIn, é também gratuito. Né? Então a gente precisa começar com o que a gente tem. Né? E claro, tendo esse plano de carreira, de vida para fazer esses investimentos que são muito importantes. Né? E Mas não a gente esquecer precisa que começar. até que em Manaus temos também, né? A gente Sim, sabe disso pela nossa BRH, os congressos, Sim, etc. vários Então, eventos. a gente também se prende muitas vezes no nosso nicho, né? Mas às vezes a gente tem que conhecer Eu outros. conhecer os outros, com certeza. Porque senão a gente fica muito preso só naquele. A gente Aumenta o vai ter repertório, né? desenvolvimento. Não total. só ali na sua área, né? Você tem uma visão mais abrangente. Total. Esse ano, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Amaz Big Show Amazônia, a primeira feira do varejo alimentar promovida pela Associação Amazonense de Supermercados. Nossa, mas o que um jornalista tá fazendo numa feira de supermercado, gente? Nada a ver uma coisa com a outra, tudo a ver, comunicação. Estava ali apresentando o evento como mestre de cerimônias, eventualmente gravando algumas entrevistas para a própria associação, para a Amase. Então foi algo maravilhoso que eu nunca tinha imaginado em participar. Mas isso só foi possível também porque um dos meus clientes é um supermercado. Posso falar o nome aqui? Supermercado deixar, né? Supernova, obrigado Elisama Brito. Então, por meio desse meu cliente, eu conheci muitas outras pessoas do meio do varejo. E hoje eu sou apaixonado em trabalhar com varejo. Tanto é por isso que eu vou para São Paulo agora em maio. Eu falei, cara, eu preciso fazer outras conexões. Então, você vê realmente oportunidades em outros tipos de evento. Evento de construção que tem? Cara, vai lá, vai que aparece uma oportunidade. Tem evento de construção, evento de diversos segmentos. É você sair um pouco da bolha ali do seu nicho. Claro que é muito interessante você se capacitar na sua área de atuação. Mas se você for para outras áreas de atuações, pode ser que você seja um profissional que aquela empresa, seja de construção, seja de varejo alimentar, talvez esteja precisando. Então você conversar ali é ter um momento de network. Então o evento, ele nunca deve ser invalidado, ele deve ser visto como uma oportunidade de crescimento, de networking, e você não deve deixar de ir. Com certeza. Deixa eu te perguntar com relação, por exemplo, nessa vida, você conhece muita gente, você tem contato com muita gente, você fala com muita gente, mas você passou por situações complicadas, você já teve que se posicionar dizendo, não, eu não vou fazer, você já teve que dizer não em determinadas situações, pensou, refletiu ou já foi direto, como é que você se posiciona para dizer não? Eu já tive uma situação em que eu teria que participar de um evento, enfim, de uma situação, e aquilo meio que feria um pouco os meus princípios. Eu falei, bom,
eu já vou ter um atrito aqui, já não vai ser legal. E aí busquei conversar, explicar um pouco a situação de início, assim, não foi muito bem aceito, mas depois com o tempo a gente aprendeu a lidar com a situação, o relacionamento ficou ok, mas no início foi algo que eu, claro, temi bastante, falei, e agora? E se eu ficar sem esse trabalho? Enfim, o que vai ser de mim? Então a gente pensa em todas essas possibilidades, mas eu acredito que é você ter ali, por exemplo, eu sou cristão, né? Então eu falei, bom, Deus está na frente, Deus não vai deixar que isso aconteça, e se acontecer, vai ser pela permissão dele. Então eu penso muito nisso também. Se aconteceu, ok. Se não aconteceu, Deus não permitiu que acontecesse. Então é você sempre pensar nisso também. Deu certo? Não deu? Ok, bola pra frente. Mas é difícil você lidar ali com pessoas que querem que você faça algo que fere um pouco os seus princípios. Não, isso daqui pra mim não vale a pena, vou me desgastar, talvez isso possa contribuir com a minha imagem lá na frente, possa prejudicar, então não vai ser legal. Então você precisa fazer essas escolhas também. Além de outros trabalhos que, enfim, não necessariamente feriram ou iriam ferir os meus princípios, mas que talvez fossem me desgastar demais. Não, meu valor é esse e é isso. Hoje eu já aprendi a negociar melhor, mas tem coisas que não valem mais a pena. Antes eu cobrava, sei lá, um valor X para esse trabalho, para esse hoje em dia é outro, porque o momento que eu vivo hoje é outro. Hoje eu tenho um carro, eu tenho outras contas para pagar, eu preciso me vestir bem, eu preciso ir para eventos. Então muitas vezes o contratante também ele não entende. Então é por isso que existe aquela briga também. Mas vai lá com fulano que cobra mais barato, não sei o que. Amigo, pode ir, mas o meu valor é esse, o seu valor que eu tenho e o que eu entrego. Excelente! Porque quando você sabe o seu valor, você sabe estabelecer o limite. Quando você sabe para onde você quer ir, você sabe qual o caminho que você vai trilhar, qual é a estratégia. Então, dizer ou estabelecer o limite, dizer o não, vai fazer você se sentir bem com os seus valores, com a sua base. É excelente, porque eu cuido muito de pessoas que têm dificuldade de dizer não. O que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, mas o que você falou está certíssimo e coerente. Você tem que saber quanto você vale, o que você quer, para onde você quer ir, que aí você consegue ser mais diretiva, você consegue dizer, montar o teu perfil, sua estratégia, a tua marca. A Marcela, ela tem o meu sobrenome e o sobrenome dela, nós somos irmãs sem querer. Então, assim, a gente sabe que a nossa marca é poderosa. E aí, como a nossa marca é poderosa, não vou ser o mais barato. Eu vou ser o que entrega, o que dá, o que vai atingir o meu propósito. E estabelecer o limite, dizer o não, é justamente isso. É dizer, cara, eu sei quem eu sou, eu sei quanto eu valo. E eu sei o meu valor, então é isso e é dessa forma. E a vida segue. Deu certo? Tudo bem. Não deu certo? Eu já avaliei os riscos, então a bola segue. É isso aí, é um aprendizado. Muito bom. Com certeza, né? E também a gente tem que ter muito cuidado, a gente falando aqui, porque a gente tem que montar sempre um posicionamento mais com autoridade, né? Não pode ser uma coisa muito tóxica, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas confundem, né? Eu acho importante você saber separar o que é pessoal, o que é profissional, Com até certeza. no posicionamento de rede, né? E aí eu queria saber o que você pensa disso, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas postam coisas que não agregam nem para aquela marca pessoal dela de sucesso, nem para o nicho que ela está fazendo. E o que você pensa sobre isso? Essa é aquela palavra que o pessoal fala, essa é uma linha muito tênue. Que eu posso falar aqui, posso ser julgado, posso aqui ser aprovado. Sim. Também. Mas, por exemplo, no meu caso, eu sou jornalista, repórter, apresentador. Eu acredito que se as minhas redes sociais elas são para falar um pouco sobre a minha vida profissional, pessoal, eventualmente, para as pessoas saberem que eu não sou um robô, não vou ficar lá me expondo, exibindo minha foto, sabe, assim, camisa. Eu acho que é algo bem prático para todo mundo entender. Eu acredito que isso não agrega. Né? Se você for um nutricionista, um personal trainer, beleza, você está vendendo o seu serviço. Mas no meu caso, como sou jornalista, não. Eu procuro sempre fazer uma publicação a respeito dos eventos onde eu vou, de alguma matéria que eu fiz, de algum evento que eu apresentei, de algo que realmente as pessoas, nossa, o Luiz, as pessoas vão dar credibilidade e valor para isso. Então é você pensar, nossa, será que eu quero ser um profissional lembrado por ter postado fotos muito sensuais? Ou se eu vou querer ser lembrado pela minha competência na atividade que eu desenvolvo? É a tua marca, né? A tua tu marca vai conectar que tá o que na tua marca? Exatamente, a tua marca que está em jogo. Imagina se daqui para frente você ganha uma super oportunidade, nossa, vou promover aqui o Luiz para ser apresentador do melhor programa do Brasil, não sei o que, e acontece algo. Olha que o que a eu direção... vi no seu passado. Exatamente, isso pode acontecer. Então você tem que
pensar no hoje, mas pensar no futuro também, no que Sim, aquilo vai poder te exatamente. proporcionar. Vai ser prejuízo ou não vai ser prejuízo? Então você precisa realmente ter isso muito centrado, você precisa ter esse foco. Onde que eu quero chegar? Será que isso vai agregar ou não? E eu sei que muitas pessoas elas acabam, imagino que, não ligando muito pra isso, porque fulano de tal não paga a minha conta, não sei o quê. Só que, gente, não é assim. Claro que a gente deve pensar nisso em algumas questões, mas se você quer ter uma marca pessoal de sucesso, uma marca pessoal lembrada, você tem que avaliar tudo. Então, hoje em dia, eu avalio muito bem, assim, o que eu vou publicar, o que eu não vou publicar, porque isso pode prejudicar ou não a minha imagem. Sim, E Sim, Luiz, excelente. essas pessoas que elas ficam privando seu Instagram, um exemplo, o Instagram, né? Privam seu Instagram porque dizem, meu Instagram é pessoal. Mas ali tá o chefe dela, tá um colega de trabalho. O que você diz sobre isso? Que conselho você tem a dar para essa pessoa? Que, de certa forma, é uma profissional, né? Sim, É sim. uma pessoa... Olha, a gente sabe que tem pessoas e pessoas que gostam de uma vida mais exibida, ou pessoas que gostam de ficar mais nos bastidores. Um conselho seria você criar 2 perfis, talvez. Eu não consigo porque seria muito trabalho para poder administrar. Mas eu sei que tem pessoas, colegas que fazem isso. Tem um perfil aqui mais pessoal, mais fechado, que aí eu aceito quem eu quero. Se eu vou querer meu chefe, eu não vou querer. Alguma pessoa que trabalha próximo a mim ou não. Porque aí você consegue separar um pouco, né? É uma das estratégias que eu imagino que seja o ideal. Mas se você realmente quer ser aquele profissional que você quer ser lembrado naquela sua área, é a Maureen da Go People, focada em desenvolvimento de pessoas, algo nesse sentido, você não vai ter essa necessidade, eu acredito, porque tu vai ter que saber administrar o teu pessoal e o profissional em uma rede só. É que nem o WhatsApp Business, por exemplo. Eu já tentei separar, né? Mas eu ainda não consigo, não tenho assim, um pessoal necessário para Somos fazer dois, né? a diferença. Porque aí eu posso acabar esquecendo de responder alguém ali no pessoal, no profissional. É isso mesmo. Então você tem que avaliar o teu momento. Será que você tem equipe para já demandar, delegar? Beleza, senão, por enquanto eu uso só um WhatsApp mesmo, que é o business, então é para pessoal. Claro que às vezes eu deixo de responder gente que não é o ideal, mas fazendo essa comparação do WhatsApp com o Instagram, por exemplo, que é a nossa principal rede social hoje, você pode fazer essa separação e aí testar, mas é você sempre ter aquela noção. Qual é a minha imagem, o que eu quero comunicar, como que eu quero ser lembrado? É pelas fotos sensuais ou pela minha competência? Você coloca na balança. Exatamente, perfeito. Excelente. Quando você faz isso, você também está pensando intencionalmente, com estratégia e controlando as emoções, porque muita gente transfere para o business o seu emocional. Então, às vezes, é carente demais. Não, eu quero ser amado. Eu quero ser, né? E aí tem esse problema. Isso, algo que eu lembrei agora também são de polêmicas que às vezes tem na internet. Quantas vezes eu já me esquivei de comentar algo, porque eu falei, cara, se pegarem um print desse, assim, talvez vai ser legal, não sei, o que o pessoal vai trazer de interpretação. Então, por exemplo, política. Eu não comento sobre política nas redes sociais. Você não vai encontrar desafio aqui. Não, gente, eu não me recordo, mas assim, o que eu tinha eu já excluí, já arquivei, mas eu não falo de política. Tá e às vezes certo as pessoas acabam se perdendo um pouco nisso e tudo mais, e não é legal daqui pra frente. Então, você também avalia, será que vale a pena esse comentário, não vale a pena você repostar isso? Aquela coisa, nós temos as nossas opiniões, mas isso também não quer dizer que eu tenho que expor. Exatamente, Né? exatamente. Isso é importante. Estamos seguindo para o final aqui. O papo está muito interessante. Se deixasse, eu acho que eu passava aqui a manhã inteira. Eu estou aprendendo muito aqui, né? Está sendo maravilhoso aqui esses insights, né? E a gente sabe que comunicação é algo muito, muito realmente que a gente tem que se preocupar, principalmente quando a gente é profissional, né? Quando a gente não sabe se comunicar, a gente sabe se comunicar em canto nenhum. Sim. Nem na rede, nem na sua família, nem numa reunião, enfim. Então fica a dica de que comunicação é algo primordial, né? A gente tem que se posicionar. E a gente vai chegando no fim, eu já vou passar aqui para Cristina Santana. Deixa eu te contar essa história rapidinho. Eu sou Marcela Viana, ela era Cristina Viana e é Maureen Oliveira e eu sou Marcela Viana de Oliveira. Então, para não ficar aí a questão de uma turma e de uma dupla sertaneja. As primas. As primas. Ela agora é Cristina Santana, tá, gente? Então, vou passar aqui para a Cristina, depois a Maureen e a gente finalizar aqui com as considerações finais. Bem, meu nome, já falei, né, Cristina Santana, mas o mais importante é, gente, emoção
é uma coisa que você já nasce com ela. Mas aprender a controlar a emoção faz a diferença para você ter sucesso na sua carreira. Você aprender que você pode, sim, ficar triste, mas aprender também que lá na frente você vai ficar feliz. Hoje você pode estar numa situação difícil, mas amanhã você tem a oportunidade de mudar. Isso depende muito do que o nosso convidado nos falou. Blinde os seus ouvidos, blinde as suas emoções, para que você realmente consiga alcançar aquilo que você deseja. Meu nome é Cristina Santana, está nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no... onde mais? No TikTok também. Bem TikToker, é isso aí. Então, gente, foi um episódio, né, que ficou... A gente ficou aqui querendo perguntar mais, né? Muita coisa aqui. Eu já quero. Exatamente. Sugando ao máximo aqui, Luiz. Queremos agradecer, Luiz, pela tua disponibilidade, a tua disposição, a tua parceria. Nossa, foi realmente um tempo muito precioso. É um assunto muito sério, né? A nossa marca pessoal, e a gente envolve uma série de itens, e a nossa carreira, ela não é um item isolado, né? Não é só sobre plano de carreira, plano, né, PDI, é sobre muita coisa, inclusive sobre a nossa marca pessoal, networking. Então, não é um item isolado, é um conjunto de itens. E a marca pessoal, quando ela é construída numa base sólida, com autoconhecimento, a gente consegue ter mais autenticidade, mais segurança, a gente consegue realmente construir ali uma base que comunique quem a gente é, né, comunique o que a gente faz. Isso é muito importante para a nossa carreira, para o nosso negócio e para a nossa vida no contexto geral, porque pessoas são oportunidades e a gente vai atrair as pessoas que a gente está, né, coerente com o que a gente tem comunicado. Então, inclusive, né, nós atraímos você até aqui, né, e nós nos sentimos muito honradas com isso, e que nós possamos trabalhar sempre, né, a nossa marca pessoal de maneira intencional, estratégica. Não é fácil, às vezes a gente se sente paralisado, né, entende, até que ponto eu posto, vida pessoal, vida profissional, será que eu estou, né? A gente sempre vai ter julgamento, porque a gente julga, não tem essa, né, mas a gente tem que entender que os julgamentos, eles nos feedbacks, a gente tem que entender com essa mente de feedback, né, de que o feedback é um presente. Se a gente tem esse feedback, a gente entende como presente, a gente entende qual é a coerência, e foi uma aula aqui. É verdade. Então, agradecemos muito, agradecemos todo mundo que acompanhou, que tem acompanhado a gente, compartilha com mais pessoas que você entende que precisa, que na verdade todo mundo precisa estar construindo uma marca pessoal de sucesso, e aqui nós tivemos dicas realmente muito valiosas. Muito obrigada. Me siga nas redes sociais também, além do Trilha de Sucesso, Maureen Oliveira, no LinkedIn, Instagram, TikTok, a Go People também, a consultoria Go People, que está ali também focada em orientações para as empresas, para as organizações, e o meu perfil mais focado para a carreira, para a mentoria de carreira, aí para as pessoas. Então, muito obrigada. Luiz, e aí? Diz aí pra gente o final, deixa aí uma dica para quem está aí nos assistindo, né? E com certeza querem dicas aí, que já teve várias, mas eu quero que você finalize aí com algumas dicas pra gente. Perfeito. Bom, meninas, muito obrigado, viu, pelo convite. Foi uma grande satisfação para mim estar aqui hoje com vocês. Marcela, Cristina, Maureen. Eu acredito que toda oportunidade, ela precisa realmente ser apreciada, ela precisa ali ser conquistada. Então acredito que hoje a gente teve um dia realmente muito proveitoso. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Tenho certeza que alguma coisa eu espero para que você possa de fato ter conseguido absorver e colocar em prática na sua vida pessoal, na sua vida profissional, de todas essas dicas, mas nunca deixar o seu valor de lado, que você realmente preze muito pela sua imagem sempre, pela sua saúde. Vá procurar fazer um exercício físico, caso você não faça, ir para academia, ter uma alimentação razoavelmente saudável para que você consiga render mais no dia a dia. Procure estar sempre próximo a pessoas que vão te levar a outro nível, onde você quer estar. O ambiente, como a nossa querida Marcela aqui reforçou, ele realmente pode nos moldar. Então aproveite todas as oportunidades, se capacite, fazendo meio que uma revisão de tudo que a gente viu aqui hoje. Então aproveite todas as oportunidades e tenha sempre atitude e foco para saber onde você quer chegar. Eu sou Luiz Henrique Almeida, você pode me procurar nas redes sociais, @luizalmeida, jornalista, e se você quer mais visibilidade no seu negócio, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, precisa também de algum apresentador de eventos, para criação de conteúdo, pode me procurar nas redes sociais, vai ser um prazer poder te atender. Muito obrigado.
Muito Excelente. obrigada, gente. A gente vai encerrando aqui, mas não deixem de nos seguir. O Trilha de Sucesso tem um canal do YouTube, tem agora a página no Instagram. Obrigada, Luiz, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente está saindo daqui hoje diferente. Que bom. As dicas foram realmente grandiosas. E você quer trilhar um caminho de sucesso, não deixe de nos seguir. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até a Até a próxima. próxima.